Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Sei que na medida do possível, nós estamos fazendo de tudo para estarmos bem. Estamos passando por um momento que nunca visto na humanidade inteira, em todos os tempos, Nunca foi visto um momento tão incerto, tão difícil como o que nós estamos passando agora. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração é a esperança de dias melhores, a valorização das pequenas coisas, das pessoas que nós amamos, a essência que é o amor que nós temos que cultivar dentro do nosso coração. Vou fazer esse vídeo, gente, aqui, porque até eu nem queria mesmo tocar mais nesse assunto e recebi várias perguntas por que eu não me pronunciei, por que eu não falei ou por que eu não me defendi. Diferente de algumas pessoas, eu não vou abrir minha boca para dizer que as pessoas que querem sujar minha imagem não merecem minha resposta porque elas não são nada. Pelo contrário, eu não penso assim, não sinto isso e acho que elas são muito importantes, sim, e que do fundo do meu coração, para ser bem sincera, e eu tenho certeza que se essas pessoas estão agora vendo meu vídeo e analisando o passado, o que aconteceu, vai entender o que eu quero dizer agora neste momento. Então, a primeira coisa, essas pessoas são importantes, sim. E a segunda, eu não queria de forma alguma ter tido nenhum atrito com elas. E isso é o que mais me deixa encucada. E aí, nesse momento, eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas, que foram várias, que eu não estou pedindo, nem estou atacando, nem estou querendo ser atacada. Estou pedindo só que elas reflitam. Pense um pouco, relembre as coisas que aconteceram, como aconteceram. Imaginem o caso de fora, por outra ótica. Pensa por outra ótica. Quais atitudes que eu cometi, que foram cometidas tão ruins para essas pessoas terem tanta raiva até hoje de mim? Eu queria que elas analisassem o que foi, qual foi o momento que eu agi com elas de uma forma tão ruim que gerou nelas esse sentimento. Porque a partir daí que cada uma delas se analisar, eu tenho certeza que se um dia eu chegasse para sentar com elas, ou com uma delas, ou com algumas delas, talvez eu ia obter alguma resposta, sabe? Porque ao contrário do que essas pessoas tentam passar sobre a minha pessoa, eu me preocupo muito com isso. Eu já sofri muito por isso. Sofri muito por esse sentimento que eu gerei nessas pessoas. E eu já me perguntei muito por que eu gero esse sentimento. Por que essas pessoas sentem esse ódio tão grande de mim? E não é me fazendo de vítima. Porque, gente, eu descobri
um vídeo, né, há um tempo atrás, que se chama O Segredo. E esse vídeo, ele abriu a minha mente muito profundamente. E uma das coisas que me marcaram muito nesse vídeo foi uma parte que fala sobre o vitimismo, sobre você se fazer de vítima para as pessoas terem pena de você. E eu me identifiquei com aquilo porque, pela minha história de vida, que teve muitas coisas que foram ruins, por um bom tempo eu me sentia muito vítima, eu me sentia muito injustiçada, achava que aquilo tudo que estava acontecendo comigo era demais, sabe? Então, assim, eu não via a história das pessoas, eu me prendia à minha história, porque era a minha história. Então, muitas vezes eu achava que a minha era a pior do mundo. E aquele vídeo, da parte daquele vídeo, eu comecei a estudar muito sobre a PNL. Eu comecei a buscar muito respostas. E eu ainda não encontrei a resposta certa. Mas uma coisa eu sei: eu não sou vítima, eu não me vejo como vítima, eu não gosto que sintam pena de mim, mas de jeito nenhum. Mas isso que eu estou falando aqui é uma coisa que me incomoda tanto, eu ter passado por várias questões pessoais com muita gente, e eu, sinceramente, eu gostaria de entender o que essas pessoas enxergam em mim que eu até hoje não enxerguei. O que levam essas pessoas terem uma antipatia tão grande por mim? Essa pergunta eu ainda não obtive respostas. Eu já fui para vários psicólogos, eu já busquei na religião, mas eu nunca encontrei. Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo e abrindo meu coração, porque assim, tem tempos que eu penso que só externando isso é que talvez eu consiga quebrar esse círculo, que já cheguei um tempo de achar que era espiritual. Eu me converti, eu fiquei muito tempo na igreja, e ali dentro mesmo da igreja eu me deparei com as mesmas coisas. E se você disser assim, então você também agiu com aquelas pessoas. Eu não agi nada porque algumas daquelas pessoas não me deram nem a oportunidade de ter contato com elas. O pouco que nós tivemos o contato, elas já me rotularam como talvez essas outras que já passaram pela minha vida, né, na parte de trabalho circular, de bandas, talvez sentiu a mesma coisa. E aí eu também já me deparei com esse mesmo bloqueio em outros lugares. E também chegou um tempo que eu fiquei muito mal. Aí foi quando eu comecei a procurar psicólogos, e aí eu comecei a ficar assim, com muito medo. Por quê? Porque eu comecei a ver que não é algo tão fácil de ser lidado, não é uma coisa que eu possa controlar, digamos assim. Vou dar alguns exemplos. Às vezes a pessoa chega assim num determinado ambiente, que às vezes você chega muito animado, conhece as pessoas pela primeira vez e demonstra uma alegria muito grande. E aquilo ali talvez em algumas pessoas desperte algum sentimento negativo. Ou se você chega num determinado lugar calmo, tranquilo, falando pouco, se expondo pouco, e aí também
crie naquelas pessoas um sentimento de que aquela pessoa chegou ali se achando a tal. E eu já fiz várias experiências, eu já cheguei em lugares cheios de alegria, eu já cheguei em lugares muito fechada na minha, mas de qualquer forma que eu chegue, é como se algo em mim incomodasse algumas pessoas. Uns me amam muito e outros me odeiam muito. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque assim, eu recebi no caso, né, algumas perguntas, pessoas falando, João, por que você não fala, por que você não se pronuncia, por que você não se defende? Uma certa pessoa, né, eu fui acusada de uns dias pra cá de algumas coisas, né, de ser racista, tentaram de uma certa forma falar negativamente na minha pessoa, para que as pessoas achassem que eu sou uma pessoa muito difícil, que faço muito mal às pessoas. Fui acusada de que fui espancada na banda e que uma pessoa falou aí, né, postaram no canal. Então assim, gente, nada disso é verdade. E eu não iria expor minha cara aqui para mentir. Se você pudesse fazer um teste aí, aqueles testes que se fazem de verdade, se você está falando a verdade ou mentira, eu acredito que o teste vai dar que eu estou falando a verdade. Sei que você não vai poder fazer esse teste, enfim, eu só estou falando isso porque assim, é muito difícil, né? Muitas vezes as pessoas, a gente fala, uns acreditam, outros não acreditam, mas eu estou dizendo, se pudesse testar o que eu estou dizendo, ia saber. O que essas pessoas falaram não é verdade. Mas eu não estou aqui para ter atrito com essas pessoas. Porque eu só quero esclarecer uma coisa, para vocês só entenderem que se o erro está em mim, se o mal está em mim, se eu fiz coisas más com essas pessoas, por que eu tenho coragem de chegar aqui em um vídeo, postar no meu canal e dizer que eu teria o maior prazer em ter convivido com cada uma delas, com amizade, com companheirismo, com unidade, se eu tivesse recebido esse apoio? Essas pessoas, elas me viam talvez como uma pessoa dura, difícil de se lidar, mas essas pessoas, elas não tiveram a sensibilidade de entender a mim, porque todo mundo quer expor a sua história da sua forma, mas são poucas pessoas que têm a sensibilidade de ver que quando uma pessoa talvez ela é fechada, talvez ela não consiga se entrosar bem, que por trás disso existe alguma coisa. Essas pessoas que conviveram comigo, elas nunca me deram a chance, elas nunca me deram a chance da gente realmente ter um bom contato, uma conversa boa. Não existiu essas oportunidades. Aí muita gente diz assim, mas é porque eram pessoas mais jovens, não tinham sabedoria. Eu não vejo por aí. Eu vejo que existe algo em mim que provoca isso. Mas eu gostaria que essas pessoas que passaram por tudo que passaram,
que nós passamos juntos, né? Em bandas, o que mais do que aconteceu isso foi na banda da Loirinha. Eu tô aqui colocando a minha cara aqui no vídeo para falar, para expor e abrir o meu coração, que se o problema está em mim, se estava em mim, eu queria que só cada um de vocês entendessem que eu nunca consegui ver. E é preciso ser muito forte para chegar aqui e falar isso que eu tô falando. Preciso ser muito corajosa, na verdade. Eu me acho forte ao mesmo tempo. Eu sou insegura, eu lutei muito durante anos e anos para me afirmar, porque eu nunca recebi das pessoas que me criaram, que tomaram conta de mim. Eu nunca recebi nenhuma palavra de afirmação. Pelo contrário, eu não tive essa infância assim tão maravilhosa, não tive a base que é você ter os seus pais lhe levantando ali, fazendo você, forjando seu caráter e tudo mais. Então eu cresci me sentindo bem, desafiada a eu mesma procurar me proteger, a eu mesma ter forças para afirmar minha autoestima, meu caráter e outras coisas mais. Então eu só tô expondo isso aqui porque, assim, dizem que um ditado, quem cala consente. Então eu passei alguns dias, né, pensando, nossa, eu não vou falar sobre isso mais, eu não quero mais estar tocando nesse assunto. E aí depois eu fiquei pensando, mas eu acho que tem muita gente que merece ouvir, e essas pessoas que trabalharam comigo, que tivemos problemas, e que elas se prevalecem de dizer assim, não fui eu só, foram várias. Eu quero dizer do fundo do meu coração, da minha alma, eu sinto muito, muito. E vocês não imaginam como isso, a vida toda, mexeu comigo. E nem imaginam como eu já passei por isso antes de ir para a escola, no meu tempo de escola, no meu tempo de adolescência, em todos os lugares que eu passei. Eu já passei por esse sentimento horrível de rejeição, das pessoas não me verem como eu realmente sou. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Para quebrar, sabe? Quebrar isso, quebrar essa impressão que eu sei que tem muita gente que tem e que teve atritos, né, nesse tempo comigo, para que elas compreendam que eu não tenho raiva delas, porque eu acredito que elas me veem de uma forma tão ruim que gera isso nelas. Mas a minha preocupação de fazer esse vídeo é de dizer para elas que não dependia de mim, porque se elas analisar bem, elas vão compreender o que eu estou dizendo. Aí elas vão pensar bem assim, mas com clareza. Porque assim, sabe, gente, quando alguém faz alguma coisa com a gente deliberadamente, faz uma maldade, fala alguma coisa assim que prejudica a gente, mente, realmente age
você tem uma arma, assim, não, essa pessoa fez isso comigo e eu não gosto dela por isso. Agora analisa só, você que teve problema comigo, analisa só, faz uma retrospectiva de quando você me conheceu. O que eu te fiz? O que eu, aonde eu te feri? Você vai analisar e você vai ver que eu não precisei fazer nada. Muitas delas, eu mal abri a boca. Muitas delas não me deu a chance nem de me aproximar. Então, para resumir, que o vídeo já está bem longo, já está aqui com 21 minutos. Mais uma vez eu quero dizer, eu não sou vítima. Eu me expus muito porque em todos os momentos que eu era desafiada, eu caía novamente, eu voltava para a estaca zero, porque eu não tinha paciência, eu não tinha... Eu não aguentava passar por coisas que... na verdade, eu não aguentava saber que alguém não gostava de mim e que não queria minha amizade e que não queria sentar comigo em lugar para comer e que não conversava comigo. Eu não aceitava aquilo ali, porque eu sabia que eu não tinha feito nada para que aquilo acontecesse. Então eu não aceitava aquilo. Então aquilo me deixava mal. E quando algumas pessoas vinham e deliberadamente me desafiavam com palavras, eu não aguentava. Então ali a gente discutia, ali eu ia tomar as minhas satisfações, e dali foram várias e várias brigas. Mas enfim, eu queria só do fundo do meu coração dizer que eu sinto muito, muito mesmo. Eu não vou mexer na parte espiritual, porque talvez algumas pessoas não vão entender, mas eu acredito que existe algo espiritual em tudo isso, porque não é normal. Não é normal as pessoas não gostar de alguém do nada. Não é normal. E aí você pode dizer assim, nossa, mas não é do nada, você quando chegou, você chegou se achando, quando você queria ser melhor, isso ou aquilo outro. Será que isso é um motivo para se ter tanto ódio de alguém até hoje? Será que, digamos que fosse isso, digamos que eu cheguei e eu me achava, que na verdade não é, né? Mas digamos que eu tivesse passado isso. Será que isso era motivo de tantas coisas que aconteceram? Então, assim, eu espero ter respondido a vocês. E de coração, eu não tô aqui para falar de ninguém. Eu busco tanto, sabe? Tanto crescer como pessoa, crescer mentalmente, espiritualmente. Eu me ponho tanto no lugar do outro. Eu penso tanto. Isso é até ruim. Eu nem queria ser assim, mas quando alguém me magoa, quando alguém faz alguma coisa ruim pra mim, eu me ponho no lugar dela, eu penso o que levou ela a fazer aquilo comigo. Aí o ruim é que eu não consigo revidar, porque eu já imagino que é algo em mim muito ruim que fez aquela pessoa fazer aquilo e que nem ela entende.
E aí, sucessivamente. Mas é isso. Eu só peço que você que está vendo agora esse vídeo, que você possa tirar suas conclusões e analisar. Eu poderia chegar aqui, e realmente se eu quisesse me fazer de vítima, eu contar aqui uma história que fui muito maltratada e que até dá ênfase ao que essas pessoas falaram para me passar de vítima, mas não, eu não estou me passando de vítima. Eu sinto que existe alguma coisa muito ruim que provoca isso nas pessoas em relação a mim, mas eu já estou com tanto tempo de busca por isso e eu não encontrei respostas. E se você que está vendo esse vídeo tem uma resposta, pode colocar aí, tá? Eu já fiz tratamentos, eu já fiz, já procurei psicólogas, já tive 3 psicólogos, eu nunca consegui encontrar a resposta. Aí muita gente às vezes já falou assim, nossa, João, mas é muita inveja que as pessoas sentem. Não é só isso. Não é só isso. Existe algo muito mais forte do que isso. E que quando eu passo por isso, eu me bloqueio, eu desisto do que eu estava fazendo, porque eu não só passei por isso em bandas, né? Eu já fiz cursos, já passei por isso. Então eu paro o que eu tô fazendo, eu me travo, eu me fecho. E aí eu entro num processo de muita tristeza, porque eu não consigo entender. E aí eu levanto, sacudo a poeira e sigo em frente. Mas se você tem alguma resposta, se você se identifica com isso, fala aí nos comentários, tá? Que eu quero ler, porque é muito bom saber que a gente não tá só nessa mesma situação, nesse mesmo ciclo, nessa mesma luta, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Valeu. Bye, bye.